nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, 11 a 13. Bíblia, Nova Versão Internacional. Tema da semana: como devemos esperar? Estamos chegando ao nosso último encontro desta temporada. Mais uma, hein? Foi muito bom a gente estar junto aqui com você, estudarmos a palavra de Deus nesta temporada. Nós estudamos o papel da igreja na comunidade. Semana que vem nós temos um novo encontro. Vamos estudar o livro de Jó. E eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você. O sofrimento, a dor, como devemos entender, como entendemos, como o Senhor trabalha diante de toda a dor e sofrimento que existe neste mundo, existe na vida de cada pessoa. A partir de semana que vem teremos um novo encontro, uma nova temporada do programa Lições da Bíblia. Os nossos convidados para este último encontro, pastor Eli Figueiredo Costa, que é pastor na zona sul da cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Jardim das Palmeiras e a Igreja Central Japonesa. Muito bom. Pastor, é uma alegria nós estarmos aqui de volta, pastor Gilmar, juntamente com o pastor Edmilson, e eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para a minha família. Gostaria de mandar um abraço para minha esposa Márcia, meus 2 filhos, o Andrew e o Maxwell. É uma alegria. Temos também a minha sogra está em casa, a Neri, e o meu sogro está nos acompanhando, inclusive aqui. Faça uma média. Tem que fazer uma média com a sogra, Faça uma né? média, por favor. Faça uma então, média. a alegria receber a minha sogra, a Neri, e o Denaí também em casa. Privilégio, viu, pastor? Uma simpatia. Eu nunca tinha tido um contato assim mais próximo. Foi muito bom ter você aqui com a gente, pastor Eli. Alegria toda minha, pastor Gilmar. Pastor Edmilson Lima, que trabalha no estado de São Paulo em 2 áreas, que é a área que faz com que a igreja se envolva no estudo da palavra através do guia de estudos e também incentivando a cada membro da comunidade adventista a ser um missionário, a falar de Jesus. Nobreza, uma alegria, Nobreza. Olha, ele insiste em me chamar de Nobreza, então é assim que eu sou conhecido. Você é conhecido Nobreza. Nacionalmente e mundialmente agora. Volto a lembrar, nobreza porque somos todos filhos do rei. Verdade. Filhos do rei são príncipes, são nobres, não é verdade? Pastor Gilmar, é muito bom estar de volta aqui. Olha, eu já me sinto em casa aqui. Gente, vocês nem imaginam como é gostoso estar aqui com o pastor Batistotti, o amigo pastor Eli. É um clima muito gostoso a gente estar aqui. E assim, eu quero abrir o coração aqui um pouquinho, confissões pastorais. Opa! Eu tenho uma paixão na minha vida, além da minha esposa Cleile Lima, amor da minha vida. Eu tenho uma outra paixão também. É o guia de estudos da nossa querida Escola Sabatina. Pastor Gilmar, uma vez eu já te falei, pastor Eli, nós temos muitas pessoas que hoje recebem a cada manhã, a cada dia, o áudio da lição da Escola Sabatina, o áudio do guia de estudo, que eu tenho a alegria de a cada manhã estudar a palavra de Deus. Então ali eu gravo aquilo que eu entendi daquele momento e então eu envio via WhatsApp. Eu tenho algumas listas de transmissões, tenho alguns grupos também. Isso tem assim se espalhado, se multiplicado. Eu recebi esses dias atrás mensagens de Barcelona, Londres, Japão, aqui no Brasil, nos estados brasileiros. O meu abraço carinhoso para todos os estados brasileiros que recebem aquele WhatsApp do seu amigo da Escola Sabatina, pastor Edmilson Lima. E aqui em São Paulo, região ali de Presidente Prudente, Vale do Ribeira, aqui em São José dos Campos, muita gente ouvindo áudio. Lá em Campinas, a nossa cidade ali onde moramos, região de Arthur Nogueira, eu mando um abraço então para esses nossos irmãos queridos do áudio da lição. Você sabe que esses dias eu estive em Hortolândia e uma pessoa me encontrou, pastor, assisto lições
mas eu ouço diariamente os áudios do pastor Ah, Edmilson. Que legal, Verdade, obrigado. verdade. Um abraço então ali para Hortolândia, os irmãos de Exatamente. Hortolândia. Muito também. legal. Pastor Parabéns Gilmar. pela iniciativa. Amém, louvado Parabéns. seja Deus. Eu fiquei empolgado com a saudação do pastor Edmilson e eu gostaria de também enviar um abraço, né, para nossa administração lá na Paulista Sul, e até que nos autorizou estar aqui hoje no programa, é o pastor Luiz Carlos Araújo, nosso presidente lá, o pastor Eliéder, o nosso secretário também, o pastor Gilvan, o professor Gilvan. Nosso abraço lá, o meu abraço. E obrigado porque nos permitiu estar aqui nesse programa tão maravilhoso também. Gente Olha aí, ó. boníssima, Sim. olha, Amigo. figuras especiais. E vamos mandar mais abraço para aí, posso estender aqui? Pode. Para toda a comunidade japonesa neste país, né? Nós temos em São Paulo uma grande concentração, mas a gente tem várias regiões do Brasil, Londrina, Maringá, que são regiões onde nós temos muitos, japoneses. Belém do Pará. Então, um abraço para todos os amigos. Estender um abraço aí para a nossa comunidade japonesa em todo o Brasil e, por que não dizer, em todo o mundo. E você tem a alegria de pastorear uma comunidade adventista. Uma alegria. Uma Povo bom das demais. comunidades adventistas, né, Eu fico pastor? assim Um povo pensando, muito bom. a gente olha o pastor Eli, não é? Quem diria assim que ele tem assim essa afinidade com essa comunidade japonesa? Eu imagino, deve até falar japonês assim também, então, né, pastor Eli? Ele disse que está aprendendo, ele está aprendendo. Está aprendendo. Tem algumas irmãs que estão assim, pastor, eu vou ensinar. E eu disse para ela, estou querendo aprender. Pastor Edmilson, também é uma alegria, viu, estar com você. O pastor Edmilson é mais que um amigo, é um irmão. É uma alegria, a família do pastor Edmilson. Então, é uma alegria nós estarmos compartilhando esses momentos que o juntos diga, aqui, pastorzão. pastor Gilmar. Olha, ele fez menção assim muito carinhosa. Realmente ele tem um carinho muito grande por Somos você amigos, também. somos amigos. Queridos, ele contou de boas histórias e de boas viagens que vocês já fizeram. Temos muitas histórias. Amigos, vamos fazer uma oração a Deus, suplicando a iluminação para estudarmos nosso guia, a palavra de Deus, né? Pastor, por favor, o senhor pode orar? Bondoso Deus, nosso Pai, que alegria nós estarmos compartilhando e falando da Tua Palavra. Nós, enquanto estamos aqui, enquanto aguardamos a volta do Senhor, pedimos que o Senhor nos movimente, nos impulsione para falar do Teu grande amor a todas as pessoas que precisam de Ti. Amém. Nos use sempre para o Teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Este é o momento de ouvirmos a palavra do autor. Nesta temporada nós tivemos um casal que escreveu o guia de estudos e nós tivemos aí intercalado o esposo, a esposa. Agora nós vamos ouvir a última palavra do autor desta temporada. You know, Jesus's longest O sermão mais longo de Jesus, it's called his apocalyptic em Mateus, capítulo 24 e 25, Matthew é chamado seu sermão We apocalíptico. love to preach from Matthew 20. Nós amamos pregar essa parte de Mateus 24 e 25, onde Jesus fala sobre o tempo do fim, guerras e rumores de guerras, e que haverá aqueles que afirmarão ser Cristo, falsos cristos. Ele fala sobre toda a devastação, os terremotos e tudo isso. Mas temos de lembrar que em Mateus 24 e 25, Jesus fala sobre como devemos esperar a segunda vinda. Não é apenas olhando para o céu, esperando, bocejando e aguardando que Jesus virá algum dia e nós apenas seguiremos dedicando-nos ao nosso negócio. Jesus fala sobre o fato de que não sabemos o dia nem a hora em que ele virá. Portanto, vamos esperar com paciência. Ele fala que temos de estar prontos o tempo todo. A parábola das 10 virgens nos ensina que devemos sempre estar levando a nossa vasilha de azeite ou nossa capacidade para o Espírito Santo brilhar através de nós. Isso é uma das coisas que fazemos.
enquanto esperamos a volta de Jesus. Mesmo antes disso, no capítulo 24, temos a afirmação de que o gerente não deve bater em seus servos por causa de um atraso do mestre. Alguma vez Deus se atrasou? Ele não está atrasado. Achamos que ele está atrasado. Mas, se nos concentrarmos em educar um ao outro, cuidar um do outro e criar um reino de graça em torno de nós, prefiguraremos assim o reino da glória que estamos pregando. Isso é algo que vai funcionar. Jesus fala em Mateus capítulo 25 sobre os nossos talentos e como investi-los e criar ainda mais do que Deus nos deu. Investimento do nosso tempo, nosso dinheiro, coisas que Ele coloca em nossas mãos. Isso é extremamente importante, porque é o que fazemos enquanto esperamos para a segunda vinda de Cristo. E depois, claro, temos a cena do juízo, que se encontra em Mateus capítulo 25, na qual está o rei, as ovelhas e os bodes. E as ovelhas são chamadas à sua mão direita. E ele diz: Vinde para o meu reino, porque tive fome e destes-me de comer. Estava nu e vestistes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. E tudo o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isto é o que fazemos enquanto esperamos pela segunda vinda de Cristo. Agora, temos os bodes, que vão para o lado esquerdo e estão condenados. Por que estão condenados? Eles estão condenados porque eles não deram água ao sedento, nem comida ao faminto, não vestiram aqueles que estavam nus, nem visitaram o solitário e o prisioneiro. Eles não o fizeram a nenhum destes pequeninos, então não fizeram a ele. E assim, enquanto esperamos pela segunda vinda, Jesus nos tem dado tantas coisas nas quais precisamos nos concentrar, que não devemos nos cansar de esperar, porque nós temos tanto a fazer. Podemos estar envolvidos numa equipe emocionante e quando ele vier, vai simplesmente interromper tudo aquilo de bom que ele já tem feito em nós. Voltando para a nossa última conversa, esse último encontro dessa temporada, o nosso desafio, o nosso grande sonho é um dia vermos Jesus voltar. Exatamente. Esse é o grande objetivo. Ao longo desses 12 encontros, nós fomos despertados aqui a fazermos a diferença onde nós estamos. Nós não vamos mudar o mundo, não vamos, mas nós temos a responsabilidade de aliviarmos a dor, de aliviarmos o sofrimento e levarmos para as pessoas a grande esperança, que é a volta de Jesus. Definitivamente a terra será ali transformada. Mas o que fazemos? Eu acho que até resume um pouquinho tudo que a gente falou, mas o que nós fazemos enquanto esperamos Jesus? Olha, pastor Gilmar, pastor Edmilson, esperar não é uma coisa que a gente costumeiramente goste de fazer. Nós não gostamos de esperar alguma coisa, mas nós temos que ter algumas atitudes, na verdade 2 atitudes no momento da espera. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente não faz nada. E qual é a nossa atitude? Eu penso que a nossa atitude, enquanto nós aguardamos Jesus, é trabalharmos, é fazermos alguma coisa
falando a respeito desse Jesus a outras pessoas. Então não pode haver inatividade. De maneira alguma. Ainda temos uma responsabilidade. Seria mais ou menos Exatamente. assim. Voltando assim àquilo que você mencionou aqui, é bom lembrar que todos os escritores do Novo Testamento em especial, praticamente todos, eles ressaltam e enfatizam o quê? A volta de Jesus. Ao longo desse trimestre, temos estudado sobre a responsabilidade da igreja, que sou eu, diante desse mundo onde algumas pessoas sofrem, enfim. Eu vejo assim, sabe? Eu não vou acabar com o sofrimento, mas eu posso amenizar o sofrimento. Agora, um dos grandes detalhes que nós aprendemos na Bíblia é que enquanto eu posso ajudar o meu próximo, enquanto eu aguardo Jesus voltar, Jesus me dá o privilégio de me preparar mais, sabe? Porque muitas vezes eu sou quebrantado. Às vezes nem sempre eu queria ajudar alguém. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, quem sabe. Eu vou deixar de viver para mim por um momento, para viver para alguém, mas isso me quebranta, isso me aproxima das pessoas e, como já falamos aqui, aguardando Jesus voltar em estado de atividade para com o meu próximo. É isso que eu estou achando fantástico na lição aqui desta semana, que já dá vontade de falar tudo, sabe? E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos aqui. E, na verdade, enquanto nós aguardamos, nós precisamos deixar ser desenvolvidas por nós algumas ações, algumas atitudes, algumas virtudes, nós poderíamos dizer assim. Até o texto do nosso guia para memorizar, por favor, pastor, diz para nós desenvolvermos essas ações. E eu posso ler aqui o texto? Por favor, Romanos capítulo 12, versos 11 até o 13. Diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Então, aí nós precisamos, então, no momento que nós aguardamos, enquanto aguardamos, desenvolver o Espírito Santo, vai desenvolver essas atitudes, essas ações ou essas virtudes em cada um de nós. Agora, algo que a gente percebe aqui, o conselho de Paulo é sempre em termos de unidade, juntos, façam vocês, pratiquem, orem, não é para fazer sozinho, sabe? Estejam juntos. E a lição, ela até traz um exemplo como se fosse uma colmeia. Há um exemplo de uma igreja que, em alguns anos atrás, ela viveu o auge desse movimento assim, solidário, cristão, como se fosse uma colmeia, onde eles viviam juntos. Na oração sacerdotal de Jesus, ali de João capítulo 17, verso 21, Jesus diz assim, que eles sejam um, ó Pai, como tu e eu também somos um. Então, eu acho que esse é um ponto-chave para podermos aguardar a volta de Jesus. É estarmos juntos, porque sozinho há desânimo, sozinho eu posso errar, eu posso errar o meu foco. Agora, juntos, a gente se ajuda, a gente pode dizer, olha, esse é o caminho, vamos por aqui. Juntos podemos ajudar mais. Eu sou motivado, né, pastor? Sozinho, eu me olho e falo, eu não posso ajudar, eu não tenho forças, eu não tenho condições, mas juntos, você dá um pouco, eu dou um pouco, você dá uma ideia e a gente constrói juntos. A gente soma as experiências, né? E a gente consegue, com essa soma das experiências, conseguir ajudar outras pessoas que estão realmente necessitadas. O guia de estudos fez a gente pensar um pouquinho sobre os sinais a respeito do fim e destaca aqui algumas parábolas que nos levam a pensar qual seria aí, fundamentando o que a gente colocou já, qual seria a nossa atitude enquanto aguardamos a volta de Jesus. Mateus. E nós vamos para o intervalo, Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Nós vamos para o intervalo e aí na volta podemos trabalhar um pouquinho as lições dessas parábolas, pode ser? Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já, não saia daí.
Quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus, o capítulo 24, a partir do verso 36 até o capítulo 25, 46. Lógico que nós não vamos ler, mas a gente tem aqui inúmeros textos e são parábolas que mostram como nós devemos agir diante dos momentos que a gente está vivendo e da proximidade da volta de Jesus. Amigos, que lições nós tiramos dessas parábolas? É a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E, por fim, o julgamento final. Exatamente. Eu fiquei assim pensando ao analisar essas parábolas como um todo, e a gente pode perceber aqui algumas ênfases. Uma delas, o acontecimento. Jesus vai voltar e eu devo estar atento, sabe? Perceber. Aí entra a parábola da figueira, não é? Perceber, vejam, quando as folhas da figueira, não é? Como disse Jesus, veja, está chegando o verão. Eu preciso entender, Jesus vai voltar. Isso é uma grande verdade, é uma grande mensagem que a Bíblia nos apresenta. Então eu devo estar atento ao que está acontecendo na sociedade, são sinais que revelam a proximidade. Ele vai voltar, eu creio nisso, sabe? Um segundo momento aqui a gente encontra, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Ali é como eu devo me preparar para o encontro com o meu Senhor. Se Ele vai voltar, e Ele vai voltar, como eu devo me preparar, sabe? E a outra parábola, eu posso entender assim, como eu devo estar trabalhando, qual vai ser o meu estado de vida enquanto eu aguardo Jesus voltar. Apenas indo a uma grande igreja para louvar a Deus, honrar ao meu Deus, ir aos cultos, ler muito a Bíblia, mas será que não tem algo a mais que eu possa fazer enquanto eu aguardo Jesus voltar? Essa é a pergunta que me vem ao coração, né, pastor Eli? E é interessante que o talento, pastor, antes do seu comentário, o talento, todos receberam, uns mais, outros menos, mas todos receberam. Logo, eu chego à conclusão de que todos podem ser úteis. Queria dizer para você que está aqui com a gente, acompanhando o programa, todos nós temos nossa utilidade. A gente não pode dizer, eu não sei nada, eu não posso nada, o que eu posso fazer? Todos nós temos nossa utilidade. Pastor Eli. E certamente, nesse fator de utilidade, muita gente acha que, pelo fato de não ter reconhecido o seu dom, porque nós todos temos um dom, temos alguma coisa que Deus nos deu. Então, alguns pensam assim, como é que eu vou conhecer, entender o que Deus me deu para que eu possa falar dele, para que eu possa ser usado de maneira especial? Que dica, né? Algumas pessoas poderão até perguntar, que dica eu teria para saber o meu dom? E simplesmente, se você faz uma coisa que você gosta. Nós já até falamos em semana passada, não é? Se você faz alguma coisa que você gosta, falamos do meu talento, meu ministério, não é? Exatamente, meu ministério. Então, se você faz uma coisa que você gosta, certamente Deus pode te usar com isso que você gosta de fazer. Então, já é uma dica aí para você desenvolver um ministério profícuo, né? Um ministério bom para falar de Jesus. Eu só quero citar a parábola do servo bom e mau, que quem é, pois, o servo fiel e prudente é quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Feliz é aquele servo, estou lendo Mateus 24, 45 e 46. Feliz é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora e que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Responsabilidade, compromisso. Pastor Gilmar, pastor Eli, mas a salvação não é inteiramente pela graça? E essa palavrinha aqui, ó, no capítulo 24 de Mateus, no verso 46, feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo assim. Como é que a gente pode
sabe, ver o equilíbrio entre salvação pela graça e entre estar fazendo algo quando Jesus voltar e isso ser algo assim notado pelo céu. Você está recordando uma lição, um tema que a gente abordou há algumas semanas, exatamente sobre isso. Aquele que recebeu, aquele que aceitou, ele quer compartilhar com as pessoas, não como um meio, mas como uma forma, um resultado, um exercício. Eu gosto sempre de pensar que a fé é criar musculatura. Né? E a gente cria musculatura exercitando. Eu diria que também Tiago, né? É o que Tiago fala. A fé sem obras é morta. Essas obras aqui, esse fazer aqui, não é que eu estou fazendo para poder ser salvo, mas é uma demonstração dessa salvação que eu tenho em Cristo. É o resultado. É o resultado. É impossível alguém dizer que compreendeu o amor de Deus se não realmente fazer alguma coisa. O fazer não é simplesmente porque eu quero alcançar alguma coisa, alguma virtude, alguma bênção de Deus. Mas essa é uma coisa natural. Quando você recebe de Deus, é impossível não compartilhar. Mas, olha aqui, alguém pode pensar assim, mas eu não consigo fazer grandes coisas. Eu sou salvo em Jesus, eu me batizei, eu vou à igreja, mas eu não consigo fazer grandes coisas. Aí você ouve uma história assim, fulano foi à África. E ele foi à África, até filmou, tirou fotos, fez uma selfie na África. Eu não posso ir à África. De acordo com o texto bíblico aqui, que ações Deus espera de mim como uma pessoa salva? E aí é onde tem ali a parábola dos bodes e das ovelhas, sabe? O que Jesus disse para aqueles que estavam fazendo e o que esses estavam fazendo. Vamos relembrar aqui? E talvez aqui, pastor, seja o que você está colocando, seja interessante. Porque a resposta da sua pergunta anterior está aqui. Né? Eles fizeram e não perceberam. Então, não havia porque fizeram para Jesus. Exatamente. Então, quando que vocês fizeram isso? Né? Não que a ação não seja intencional. E que não deva ser. Deva ser intencional. Porque todas as vezes que nós fizermos alguma coisa para o nosso semelhante, a intenção é por conta do amor, é por conta da salvação. A nossa intenção é que haja salvação. Mas ao fazermos essas coisas, nós não percebemos. Por isso que o Senhor diz assim, mas quando vocês fizeram isso para mim, mas os servos dizem, mas quando que nós fizemos? Nunca fizemos isso, não notamos isso. Exatamente. Eu só quero ir adiante aqui, porque tem um tema bem interessante que o guia apresenta. Aquele que está aguardando a volta de Jesus, ele vai passar por um processo de reavivamento e de reforma. Poderíamos explicar essas duas expressões? Qual é o significado do reavivamento e o significado da reforma? Bom, reavivamento é, na verdade, a renovação da vida espiritual. É uma ressurreição, da morte espiritual. Isso seria um reavivamento. Eu quero ter um encontro com o Senhor constante. Isso é um reavivamento. Uma busca constante. Uma busca constante. Tá. Isso é o revivamento. Não é? Sim. A gente tem também a reforma. E reforma é, na verdade, uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Então há o interior. Sim. E há um exterior, uma mudança de atitude. É isso? Perfeitamente, uma mudança de atitude. Então, o indivíduo que espera, quando está aguardando Jesus voltar, ele passa por um crescimento espiritual, mas ele também tem ações diferentes. Perfeitamente, pastor. Sabe, na igreja adventista, essas duas palavras são muito fortes. Esta é a nossa marca. Nós sempre vivemos pensando em ser reavivados e em viver grandes reformas. Há um pensamento da escritora, inclusive americana Ellen White, ela diz assim, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Isso está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. É interessante explicar essa piedade. A palavra piedade, pastor, ela acontece pelo menos umas 40 vezes só no Novo Testamento.
Aí a gente fica se perguntando, o que viria a ser piedade? Piedade, ela vem do grego teusebeia, que lembra temor a Deus. Então, a maior parte das vezes que a palavra piedade aparece, por exemplo, em 1 Timóteo 2:10, lá tem assim, fala de mulheres que professavam ser piedosas. Piedade, eu posso então dizer assim, tem a ver com amor e respeito às coisas de Deus, e é maravilhoso a gente pensar, ser e viver assim, com temor, respeito às coisas de Deus, mas também piedade é ter pena dos males alheios. Piedade é ter compaixão das pessoas, sabe? Então, veja, nós precisamos ser reavivados quanto a isso, a ter mais respeito e temor pelas coisas de Deus. Dá uma olhada ao redor. A gente vê tantas pessoas que não dão a mínima para Deus, sabe? Nem se interessam às vezes. Agora, por outro lado, é bom ver pessoas piedosas que dão respeito às coisas de Deus. E em relação às pessoas, valorizam, têm compaixão. Esse é o papel da igreja. Aí, pastor, talvez seja o grande detalhe, porque muitas pessoas procuram uma espiritualidade maior, procuram estar mais conectadas a Deus, procuram mudar os seus hábitos, mas essas pessoas vão se interessar pelos outros. Então, toda vez que alguém diz que ama a Deus, ele tem que estar conectado no seu amor ao próximo. É tanto que a palavra comunhão, biblicamente... Gostei dessa expressão aí. Toda vez que uma pessoa diz que ama a Deus, ela deve estar conectada ao amor ao próximo. João diz isso, lembra? Ele fala assim, você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é um mentiroso. É bem enfático, João. Você é um mentiroso. Você está fazendo uma tradução livre aí, uma boa tradução livre. Não, sabe, realmente é interessante. Com essa ideia, reavivamento sempre começa com alguém de joelhos, alguém buscando a Deus. E eu tenho ainda um outro detalhe nessa... Para que haja uma mudança nele, mas também para que haja uma mudança nas pessoas, né? São as duas coisas, é a conexão com Deus e a conexão com o próximo. Perfeitamente. Né? Muito interessante bom. Essa lembrança porque todas as ações, elas são espirituais. Sim. Então é legal essa lembrança do poder da oração, porque ela vem em mim, mas ela também intercede por outro. O senhor tem outro comentário aí? O nosso guia está falando sobre a tardança, ou a aparente tardança da volta de Jesus. A aparente tardança, ou a aparente demora, é uma oportunidade ao arrependimento. E daí a aparente demora. Deus está esperando que mais pessoas se arrependam para que o reino do céu chegue no seu coração também. Exatamente. Porque o reavivamento, ele começa comigo. Então, fica assim uma pergunta. Estamos aqui agora conversando como amigos e existe alguém aqui do outro lado da tela. Você, meu amigo, minha amiga. E pastor Gilmar, podemos dizer assim, sabe, Jesus não voltou ainda, por quê? Será que não falta alguma coisa em você e em mim? Que Ele está esperando, sabe? E esse esperar seria talvez eu estar reavivado, eu estar mais motivado para poder avançar com a minha fé. E aí é onde entra agora, pastor Gilmar, como conversamos, a parte aqui sobre a fé que opera, uma fé que me move a agir. Que é o texto que você já citou, mas eu acho que vale a pena resgatar, pastor. Tiago, posso ler aqui, pastor? Por favor, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, aqui no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ou seja, a fé, ela me leva a agir. Aliás, mais um item que eu gostaria aqui de apresentar a alguns, às vezes não conhecem qual é o estilo de vida adventista. A base da nossa estrutura, ela está sobre o que chamamos de comunhão, relacionamento e missão. Isso. Nós temos uma missão, Deus nos deu a missão, mas antes que eu possa ir, eu preciso ficar com Jesus Cristo, isso é comunhão, não é? Agora, voltando ao item aqui da conexão com o próximo, eu estando conectado com Deus, ou seja, em comunhão com Deus, eu preciso me relacionar com o meu próximo.
Ninguém isolado em adoração somente com Deus pode dizer que está pronto. Mas e aí? E as minhas ações na comunidade? Ações que eu posso fazer para com as pessoas? E aí, pastor, você citou uma coisa importante. E volta aquele princípio do evangelismo, de levar o amor de Jesus para as pessoas, até o guia usou. O fato é que a igreja existe porque há uma missão. Sim. Então, a missão tem uma igreja. Então, a missão Exatamente. tem uma igreja. E não a igreja tem uma missão. A frase, às vezes, que a gente muito ouve Exatamente, né? É que a igreja tem uma missão, a de salvar. A missão tem a igreja. A gente existe porque há uma missão. Se não houvesse uma missão, não existiria, não haveria sentido. Né? Guarda a sua observação, nós vamos para o intervalo e a gente já volta, tá bom? Tá jóia. Nós voltamos já. Estamos voltando. Quero lembrar a você que a gente está encerrando uma temporada, mas semana que vem começaremos. Olha, você não pode perder. Nós vamos estudar o livro de Jó. Você que talvez não tenha o hábito de ler a Bíblia, eu convido você a uma linda história, uma história de sofrimento, de dor, de coisas inexplicáveis, mas a gente vê a atuação de Deus. Eu tenho a certeza que nós vamos ter lindas mensagens de esperança para a nossa vida. A partir de semana que vem, uma nova temporada aqui no Lições. Pastor Eli. Sim. Muito bem. Pastor Gilmar, você gosta de frases, eu já percebi. Você gosta de frases, né? Pontuais. E sublinhá-las para que a gente anote, para que os amigos anotem. Por favor, pastor. São frases até longas, mas eu acho que elas são próprias para o momento. A igreja ela não existe para sentir-se segura na comodidade, mas para fazer a diferença na comunidade. Opa, tá certo? Gostei do trocadilho. Ok. Vamos repetir. A igreja não existe para sentir-se segura na comodidade, mas para fazer a diferença na comunidade. Vale a pena e tem mais registrar. assim como a arca foi construída para navegar nas águas turbulentas, a igreja estabelecida por Deus foi criada para ser uma espécie de arca, para navegar nesse mundo turbulento. Muito bom. Tá certo? E o barco estava na água agitada, mas a água agitada não estava no barco. Ou seja, a igreja está aí, na água agitada desse mundo, mas o mundo não está dentro da igreja. A igreja influencia, na verdade. E é interessante porque nós estamos nesse momento falando para aqueles amigos que talvez sejam parte do grupo que cada vez cresce mais, que são os que a gente chama tecnicamente, dos sem igreja. Pessoas que têm o amor de Jesus na sua vida, mas pessoas que não querem se ligar a um movimento religioso. E a gente queria dizer que existe o movimento religioso, existe a igreja, para que a gente se sinta, como o senhor mencionou antes, pastor, motivado, amparado, para que eu compartilhe, amado, acolhido, para que eu compartilhe com os outros o amor de Jesus. Agora, o grande detalhe que eu percebo aqui, e nós estamos na última lição desse trimestre, eu gosto sempre da última lição, a última mensagem do guia de estudos do trimestre, ela tem um foco, esperança, a volta de Jesus. A gente pode perceber isso, não é verdade? E então, sabe, às vezes a gente até ouve muitas pessoas pregando, levando mensagem de compaixão, mas parece que alguns estão pregando assim, quase que um céu na terra. Olha, vamos viver bem e vamos morrer bem. Mas essa não é a mensagem final do Evangelho. No Evangelho, a palavra final é de um céu, é de um Jesus que vai voltar, e nós cremos nisso. E aí aqui, no nosso guia, temos aqui a ênfase, preparação para a colheita final enquanto esperamos. Quem irá colher? Jesus vai colher. Aí aqui há um texto bíblico, uma passagem, João capítulo 4, 35 a 38, e eu quero ler aqui essa mensagem, João 4, 35 a 38, palavras de Jesus.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e a tesoureira e a entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Ou seja, qual é a ênfase que Jesus deu aqui? Alguns olham a vida, alguns olham a mensagem bíblica e acham, olha, Jesus ainda vai demorar para voltar. Será que vai voltar? Vai demorar muito ainda? E se ele já está tão próximo, como que eu estou? Essa alegria que fala aqui do ceifeiro, certo? O semeador, a minha participação no reino de Deus. Eu quero viver essa alegria logo, entende? E na lição aqui, sim, Eli. Nós estamos lembrando, eu estou lembrando agora da lição anterior, semana passada, quando Deus disse para o pessoal de Babilônia, os cativos, ficarem lá, constituírem famílias, mas tem um detalhe, 70 anos depois, esse povo voltaria, ou pelo menos a descendência desse povo, ou seja, eles voltariam. Nós temos que viver nesse mundo, nos preparando para algumas situações, mas temos que saber que vamos voltar ao plano de Deus. Babilônia não é o nosso local, não é o nosso lugar. Jerusalém é o nosso lugar. Um dia a gente vai para a verdadeira cidade, sim. né? Que a gente podia resgatar o tema. Já Um para dia fechar. a gente vai para a verdadeira cidade. Uma frase de efeito aqui agora que me veio ao coração, sabe? Vou falar assim porque é minha mesmo, pode ser? Brincadeira, lógico, vamos, sabe? Mas vamos. os dias são mais longos para aqueles que vivem na inatividade. Verdade. Quando a gente trabalha muito durante um dia, parece que o dia voou. Os dias são mais longos para aqueles que vivem Na inatividade. Essa eu vou tuitar, pastor. Essa é boa. Não, é Olha verdade, só, é rapaz. verdade. Realmente, porque quanto mais envolvido você está, parece que o tempo vai passando ainda mais rápido, né, pastor? Jesus diz isso aqui no texto de João 4. Alguns olham, apenas olham e falam, olha, vai demorar ainda a amadurecer. Então Jesus disse, olha de novo, sabe? Já está maduro, eu já estou voltando. E para aqueles que estão trabalhando, evangelizando, sabe, tendo compaixão das pessoas, nós já podemos, aquela frase tão linda do nosso querido, não é, pastor, que disse assim, ouça os passos de um Deus que se aproxima. É Jesus voltando. E aí vem agora as cidades, não é? As cidades. A Bíblia, ela apresenta no livro do Apocalipse 2 cidades, as 2 cidades finais. Que cidades são essas? Babilônia e a Nova Jerusalém. Pastor, eu quero que você entre nesse tema de Babilônia e Nova Jerusalém, porque é a grande esperança, mas só queria sublinhar uma frase, porque a sua fala me fez pensar aqui, quando a gente olha para as pessoas, e a gente conversou aqui em algum momento já nessa temporada, quando a gente olha para as cidades, que sentimento a gente tem? Quando a gente olha para as pessoas, e o guia usou a expressão, há uma batalha pelo coração e pela mente de todo ser humano. E Deus está nos chamando para ajudar as pessoas a aceitarem a salvação. Qual foi o sentimento de Jesus quando ele olhou para aquelas cidades? O sentimento, quando ele olhou para Jerusalém, ele chorou. Porque o sentimento dele tem gente aqui que eu vou perder. Porque Deus não vai forçar o coração e a aceitação de cada pessoa. Ele teve compaixão, ele diz teve o texto compaixão, bíblico, doeu, não é compaixão dói. que dói. Mexeu nas entranhas. Com uma dor de gastrite, assim. Na Dói o cidade de estômago. Nínive, 120 mil pessoas. E ele disse para Jonas, será que eu vou deixar esse pessoal perecer? Perecer. Então, o amor de Jesus profundo pelas pessoas nas cidades. E nós somos veículos para ter este amor e para a gente se dispor a fazer alguma coisa. É verdade. O que eu vou fazer? Pastor, resgate agora, nos dê as características das 2 cidades, por favor, Babilônia e Jerusalém. Babilônia. A palavra Babilônia vem de Babel, que quer dizer o quê? Confusão. Milhares de pessoas até procuram descansar, viver um reavivamento, mas acabam vivendo confusos ainda, em meio a um turbilhão de sentimentos próprios,
sabe? Às vezes buscando o alimento espiritual onde não tem sustento realmente. E é isso que a Bíblia chama de Babilônia ali no livro do Apocalipse 14, 18, não é? E até uma expressão assim, sai dela, povo meu. Alguém às vezes compreende que a ênfase máxima de sair dela é sair da cidade. Aqui não é a cidade física, aqui é sair de um estado de confusão, de um estado de indecisão. O Evangelho é tão lindo, o amor de Jesus, o plano bíblico da eternidade, da volta de Jesus, e essa Babilônia, essa cidade confusa, sabe? E aí a gente pode estar numa cidade em meio à confusão realmente. Qual o plano de Deus para nós? Jerusalém, espiritualmente falando. O que significa Nova Jerusalém, pastor Eli? Eu posso resgatar um pouquinho ainda a questão da Babilônia? Porque Pode. é importante essa questão de Babilônia, porque também tem um sentido de confusão espiritual. Né? De confusão de tantas coisas que hoje Temas se apresentam para preencher doutrinas. vazios no coração. Sim, sim. Né? Que eu creio que Vale é a pena importante. relembrar, vale a pena. Por favor. Muito, Depois muito nós bem. vamos para a Jerusalém, cidade de paz. Jerusalém. A cidade de paz. Isso. Por E favor. quando a gente retoma a construção, e o primeiro nome Babilônia, Babel, vem lá da construção da torre, Onde deu a confusão? onde deu a De confusão, línguas? nós então podemos entender que Babilônia é símbolo também da construção do eu, é símbolo do egoísmo, porque aquela cidade lá construída, aquela torre, foi para a exaltação pessoal. Então, Babilônia é um símbolo da apostasia também, da rebelião contra Deus. A palavra apostasia, no sentido de afastamento. abandonar aquele que é a essência de felicidade. Exatamente. Muito bem lembrado. Seria afastamento, abandono daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então seria apostasia. Porque, pastor, é muito, muito interessante essa sua colocação. Eu imagino o amigo que está com a gente agora assistindo o programa, que tem buscado e tem boas intenções, né? Tem bons objetivos e vocês já viram gente que roda de um lado, roda de outro, lê uma coisa, lê outra, numa busca desenfreada para preencher os vazios do coração, mas está longe do ideal divino. Exatamente. Né? Em termos claros, onde encontramos com clareza o ideal divino? Aqui, na palavra de Deus, sabe? Por isso nós chamamos de lições da Bíblia. É o guia de estudos da Bíblia. Às vezes algumas pessoas vão a tantos lugares, leem tantas coisas, livros e mais livros, enfim. Nosso guia, a palavra de Deus, é o livro que nos norteia para nós não vivermos essa confusão. Porque quando nós estudamos a verdade o quê? Nos liberta. Nos liberta. É tão simples. É estudar a Bíblia, é seguir a Bíblia, é seguir a verdade que é Jesus Cristo. Exatamente. E aí, pastor, lembrar daquelas regrinhas, né? Existem regras básicas, porque algumas pessoas dizem, mas é tão difícil de entender. Leia o texto, procure outros textos que falem do mesmo assunto. Leia o que está Leia o seu antes, contexto, exatamente. está depois. O contexto imediato. Então, só para você que talvez está aí acompanhando a gente, está tendo contato, mas, né, porque até pode dizer assim, mas para quem está fazendo isso sempre parece fácil. Né? Mas quem se aproxima pela primeira vez pode ter suas dificuldades. Se pegar A Novo Tempo oferece Exatamente, guias de estudos que facilitam o entendimento da Bíblia, não é verdade? Exatamente. É isso Até vou mesmo. aproveitar, acesse aí o site da Novo Tempo, entre no nosso blog, no Lições da Bíblia e solicite um estudo bíblico. Nós vamos ter alegria em atender você e eu tenho certeza que você vai conhecer qual é o verdadeiro sentido da vida. Pastor Eli, você quer fazer um comentário? Que você abriu aí? Você quer comentar agora ou posso ir adiante? Pode ir adiante. Eu só diria vou aqui, para Jerusalém. pastor, em relação... Se vou adiante, vou para Jerusalém. Pastor, guia de estudo, nós temos muitas pessoas, e aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que nós chamamos de instrutores bíblicos, são pessoas fantásticas que podem visitar em casa, que podem ligar e poder estudar juntos a palavra de Deus. Porque é como aquela pessoa que ia de Jerusalém para Gaza, aquele eunuco, e Deus colocou Filipe e disse assim, está entendendo o que está lendo? Ele falou, Ninguém me explica.
é um instrutor bíblico, também chamamos de duplas missionárias, e Muito isso bom. é uma bênção no Muito entendimento. bom. Agora vamos para Jerusalém. Jerusalém. Sim, então, o significado, a cidade de paz. Podemos trabalhar um pouquinho e Sim. concluir com essa mensagem? Nós poderíamos dizer que Jerusalém é o símbolo da cidade de Deus. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 4. De 1 a Só 4, para o telespectador. Por 20, favor, de pastor 1 a Eli. 4. Pode continuar. É a morada dos salvos, é o santuário de Deus com os homens. Então, Jerusalém é o símbolo da liberdade, é o símbolo da salvação de Deus, é a cidade ideal de Deus para o seu povo. Nós estamos falando tanto de cidade, estamos falando desse contexto também que Deus espera de nós, né? Nessas lições estudamos. Então, Jerusalém é o ideal de Deus, de uma cidade para a vida dos seus filhos. Pastor Gilmar, ao longo de todo esse trimestre, desde a primeira lição, estudamos sobre a restauração da imagem de Deus no homem. E Deus faz uso da nossa vida como igreja para abençoar outras pessoas, para restaurar pessoas. Jerusalém é símbolo da vida restaurada. Jerusalém é viver para sempre com Deus, com Jesus Cristo, é viver a eternidade. É como nós lemos ali no livro O Grande Conflito: não mais pecado, não mais dor, não mais morte. Em nada no universo há símbolo mais do pecado. Teremos apenas a paz e a convivência uns com os outros e todos com Jesus Cristo. Isso é Jerusalém. O ideal se torna agora real. O real. Porque foi bom você resgatar. Lá no começo, Deus criou um homem perfeito. Houve a queda. Cada ação é para restabelecer aquela imagem que foi maculada, né? Estragada. Exatamente. E a gente vai fazendo isso. Mas definitivamente, agora... Esse é o momento. Agora Chegou o momento. Chegou o momento. Exatamente. Se conclui aqui a obra. Exatamente. E eu queria concluir, só lembrar o texto. Eu gosto sempre de ler o verso 4 de Apocalipse, capítulo 21. Sim. Muito bom. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez aqui nós tenhamos as maiores referências de dor e sofrimento deste mundo, né? A morte, as perdas, e nunca mais isso vai existir. Pastor Eli, obrigado por sua presença, foi bom demais estarmos juntos. Obrigado, pastor Edmilson. E a você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Mais uma vez, concluímos a nossa temporada com esta mensagem de esperança. Nós queremos que o que a gente tem feito aqui também faça parte da sua vida. Se você está se aproximando, ligou pela primeira vez, esse é o verdadeiro sentido da vida. Um dia nós viveremos num lugar onde não haverá mais dor e sofrimento e que os laços que foram interrompidos pela morte serão resgatados para sempre. Nós queremos orar aqui para que a gente viva essa mensagem todos os dias e para que você aceite essa mensagem e também compartilhe com as pessoas. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado por essa mensagem de esperança. Amém, Senhor. O verdadeiro sentido da vida. Que o Senhor nos ajude enquanto aguardamos esse dia, que a gente esteja ativo, compartilhando com todas as pessoas, em todos os lugares, Amém. em todos os momentos, a bendita esperança da Tua volta. Amém. Clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom demais estar com você. Semana que vem a gente começa uma nova temporada. E não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço.